Os últimos vídeos desse canal sobre o Rick e Morty foram os episódios 3 e 4. E hoje é o episódio 5. Basicamente, o episódio começa com o Rick e o Morty no espaço ouvindo um podcast. O episódio começa zoando um podcast. O Rick acha um podcast chato, tedioso, desliga. E então ele e o Morty tem uma pequena discussão sobre podcasts. E daí rola um alerta da nave dizendo que existe uma nave vagando pelo espaço onde tem umas pessoas criogenizadas. E o Rick acaba conseguindo convencer o Morty a dar uma explorada. E quando a gente chega na nave, é mostrado pra gente as pessoas que estão lá dentro. Particularmente, elas parecem elfos. Não é só pelas orelhas pontudas. Pelo que o Rick vê no monitor, parece que o planeta deles foi destruído por eles mesmos. E assim como tá todo mundo em sono de hibernação, o Rick ele acaba resolvendo. Como é que eu posso dizer? Pegar as coisas sem pedir aos donos, entende? E também sem a intenção de devolvê-las. Tá um carro de som passando nessas horas da noite aqui, ó. Oh, maravilha! Vamos esperar o carro de som passar. 50 chocolates por R$ 20, galera. O Morty, como sempre, tem o senso ético dele. E ele não quer deixar o Rick, né, fazer as coisas. Mas como ele não tem muita escolha, ele vai atrás. Até que eles finalmente chegam no cofre. E o Rick, depois de tentar hackear o cofre pra abrir ele várias vezes, ele não consegue. Então ele usa a alternativa mais simples que ele consegue pensar, que é uma bomba. O meme foi realmente um, eu tinha que colocar ele aqui de algum jeito. Só que como o Morty não consegue convencer o Rick a não explodir no negócio, eles acabam entrando no empate, daí fica no cabo de guerra com a sacola de bombas, as bombas escapam e explodem, e ativam a descriogenização de emergência, portanto fogo no lugar. Nessa hora, o Borg quer ir embora, só que o Rick fala pra ele que de jeito nenhum, que ele quer o hipercarvão. E nisso o Rick encontra duas cápsulas que não tenham vida, no caso que não emitam batidos cardíacos, né? E tira os esqueletos dela e acaba entrando ele em uma e o Morty em outra. Faltando alguns poucos segundos para despertar, o Rick acaba despertando na área rica do lugar. Ele é filho de um casal, assim, muito rico. Ele é uma criança chamada Dee. Só que, tipo assim, é meio todo mundo tapado e ninguém... E todo mundo engole a desculpa que o Rick dá de que a cápsula deu um defeito e ele só envelheceu por causa disso. Aí começam a achar que ele só tem apenas 2 semanas de vida. Enquanto o Mori, o pobre coitado, acaba se, por quê? Porque ele desperta na parte complicada da cidade. Aquela parte assim menos favorecida, sabe? É quase uns escravos, porque eles usam um chip de obediência na cabeça. Se eles não fizerem as coisas direito, se eles tentarem se rebelar, o chip dá um choque nele. E eu particularmente acho que isso aí foi armado. O Rick fez isso de caso pensado, porque não é possível isso. O pobre do Mori, enquanto o Rick se dá super bem. Essa parte eu acho que foi uma vingança do Rick, mas é só teoria. Aliás, o Rick vai ser chamado de Jimmy o episódio, enquanto o Morty vai ser chamado de Tchá-Tchá. Os nomes estão maravilhosos. E nesse meio tempo, entre o Morty limpar a privada, porque essa é a função dele, o Rick, ele tá se dando super bem. Ele tá tranquilo, tá feliz, tá sendo mimado. Ele tenta roubar o cofre ainda mais algumas vezes. E o Rick, nessa parte de roubar o cofre, como ele não tá se dando bem, os pais dele, os pais, né, no caso do Jimmy, que acham que o Rick é o Jimmy, acabam indo falar com ele que eles vão fazer a tal da Constellatio Celebratio. Acho que é algo assim. É tipo um bar mitzvah, onde o cara se torna ali um cidadão do reino e tudo mais. Nessa, o Rick ele vai conseguir o acesso ao cofre. E o Morty tá meio que fulo da vida. E um dos acontecimentos que ele acaba batendo no Rick, que o Rick tá com roupa que mais dinheiro, a galera lá da classe mais baixa, assim, eles acabam vendo isso e acabam se assustando, porque o Morty não tem chip na cabeça. Eles veem que não deu choque, eles, dá uma olhada na cabeça do Morty, cadê o chip? O Morty diz que tirou, e na hora, uma delas arranca assim, e aí o Morty, sem querer, começa uma revolução. É importante dizer que o Rick parece gostar bastante dessa dinâmica de pai e mãe, ok? Ele tá se divertindo muito, ele tá até feliz. Aí, quando o bar mitzvah do Morty tá planejado, o general Tchachaco, que é o Morty, começou uma revolução sem querer e agora está preparando o seu exército para ver como é que eles vão combater os super ricos. E a galera ali se organizou para atacar o pessoal na Constellatio do Rick. Então vai ser uma festa com tiroteios e bombas. Aí, já no final da festa, quando o Rick vai lá, bebe as coisas, vai falar com o padre lá pra conseguir, né, a chave e tudo mais, é onde a merda desanda. O padre tira um bastão cheio de pregos assim e vai pra bater no Rick, só que daí o Mori acaba conseguindo dar uma desviada. E aí começa o caos generalizado. Sendo obrigado a mudar seus planos, o Rick acaba salvando os dois tapados que acharam que ele era o Jimmy.
Ele vai salvar eles várias vezes durante o episódio. Por isso que é um dos motivos que eu acho que o Rick gosta muito deles. Não só isso, vários outros momentos também, eles acho que deixam isso bem explícito. Que o Rick tava gostando daquela dinâmica de pai. Mas assim, pra ninguém que o Rick tem problemas com o pai dele. A gente vê isso lá no episódio da unidade. E o Morty, já quem sabe que o Rick quer o que tá dentro do cofre, ele não vai descansar quando não conseguir, ele acaba entrando no personagem. Ele finge apontar uma arma pro Rick e obriga os outros dois a levarem ele pro cofre. Quando o cofre abre, ficamos surpresos com a quantidade de coisas que tem lá. Mas antes disso, deixa aí o seu like caso você esteja gostando desse vídeo. É sério, isso me ajuda muito. Agora, a quantidade de coisa que tem no cofre é zero. Porque o cofre já havia sido roubado antes. Então surge uma multidão enfurecida que acha que o Morty e o Rick, que até o momento são o T'Chaka e o Jimmy, se aliaram deixando as diferenças de lado e roubaram. Isso não necessariamente está errado. Mas o Rick, pra salvar a sua vida, ele fala, galera, eu não sou o Jimmy. Ele tira as olhadinhas de elfo assim, ó, e tira do Morty também e mostra que na verdade ele é o Rick e o Morty. Então o Rick pega os ossos da capa do Jimmy e mostra pra todo mundo que ali talvez tivesse, mas não tava. Tava na verdade o DNA de um macaco. Ele acaba olhando nas filmagens e vendo realmente o Jimmy e o T'Chaka roubaram, mas não os falsos, os verdadeiros. Eles acordaram bem antes da galera, se aliaram e acabaram levando tudo que tinha dentro. Nesse momento, o Morty vê que eles estão no planeta cassino, gastando todo o dinheiro, então geral quer se unir pra ir lá e pegar o dinheiro de volta. Só que aí o Morty tenta fazer um discurso falando que o dinheiro só separou e tudo mais. Aquele discursão, sabe, de tipo líder e tudo mais, não dá certo. A galera ignora ele e vai todo mundo correndo atrás do dinheiro. E assim como diz o Rick, vamos Morty, eu quero participar da corrida maluca espacial. Porque acontece uma corrida maluca. E aí quando os dois trapaceiros estão lá vendo que tá todo mundo atrás dele, eles metem o pé do cassinão. Com todo o dinheiro, inclusive eles fogem no iate que eles compraram com o dinheiro roubado. E a corrida maluca espacial, ela acaba continuando. Não só com os cosplay de elfo, mas também com uma galerinha que vai aparecendo ali no meio do caminho, que também é uma parte da grande. Depois de muitos acidentes, muitos asteroides destruídos, muita gente acaba se ferrando. Finalmente, o Rick e o Morty chegam no iate espacial do Jimmy e do T'Chaka. É sério, ficar falando T'Chaka toda hora é muito esquisito. Então, depois de um embate entre Rick, Morty, T'Chaka e Jimmy, o Morty acaba ficando encurralado perto de uma alavanca que abre meio que espaço pro vácuo. Aí, ele sem muita escolha acaba puxando e todo o dinheiro vai embora. Inclusive o T'Chaka, que acaba não conseguindo se segurar e vai junto também. O Rick fica meio pé da vida porque ele fala que, né, foi todo o dinheiro que ele lutou pra conseguir. E o Morty também tá falando que agora pelo menos ninguém mais vai brigar por isso. Só que o que ele não constava era com a ganância da galerinha. Todo mundo que tá lá vendo o dinheiro jogado no vácuo do espaço, até que um homem olha assim e fala, já cheguei até aqui mesmo, bota um capacete e sai correndo pelo vácuo do espaço pra tentar pegar o dinheiro. E assim começa uma corrida da galera, fora dos carros pra tentar recuperar todo aquele negócio de novo. Aí vai Morty de um lado, Morty de outro. Adiantou de nada o que o Morty fez. Depois de conflitos maternos, paternos, sociais, monetários e mais outros, todo mundo volta pra casa. O Rick agora ele meio que programou a nave da galerinha pra ela acabar indo pro planeta mais próximo habitável. E dessa vez todo mundo tá com um tipo de obediência. E particularmente esse episódio foi bem mais legal do que em comparação com os seus anteriores. Eu ainda acho que o episódio do Rick Caipira é um pouco melhor. Não sei, tenho minhas dúvidas. Vamos esperar qual vai ser o fim dessa temporada. Ela parece que começou meio devagarzinho, mas tá indo bem. Aliás, nesse época a gente vê também um outro lado do Rick. Várias vezes deu a entender que ele tava realmente se apegando ali aos falsos pais dele, sabe? Deu pelo menos pra perceber. E pelos que eles mesmos falaram no episódio, os 2 dias que o Rick passou pedindo seus filhos dele foram bem mais felizes do que a vida toda com o filho deles de verdade. É uma família bem disfuncional. Mas essas questões sentimentais ficam para um próximo episódio. No mais, galerinha, é só isso que eu ia falar. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal e fique à vontade para maratonar os vídeos aqui. Lembre-se que feedbacks são sempre bem-vindos. Obrigado e falou!